E diante da carta que estamos falando, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, Paulo denota aqui uma questão muito importante para nós. Ele fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carta de Paulo aos Romanos traz muitos ensinamentos para nós, e Paulo demonstra isso de forma muito clara. Quem conhece a história de Paulo sabe quem foi Paulo. Paulo foi aquele que perseguia a igreja, corria atrás dos cristãos, tentavam matar os cristãos, consentiu na morte de muitos deles, até que ele teve um encontro com Jesus. Depois desse encontro com Jesus, a vida de qualquer ser humano não é mais a mesma. Paulo teve encontro com Jesus quando ele estava perseguindo os cristãos para poder matar. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele não estava perseguindo só aqueles cristãos, mas ele estava perseguindo Jesus, que era da parte dos cristãos. E Paulo sempre foi muito zeloso pela palavra, pelo aquilo que ele ensinava, e muito zeloso pelas cartas que ele escrevia e pela igreja que ele cuidava. Essa igreja de Roma foi uma delas que ele tinha muito cuidado e muito carinho. Desde o início da história de Roma, da carta de Paulo aos Romanos, ele começa a falar que a situação da igreja, ele tinha muito carinho por ela. Ele tinha um carinho muito grande pela igreja de Roma, tinha um carinho muito grande pela igreja. E ele inicia a palavra dele falando o seguinte: portanto, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois eu sei que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Paulo começou a enfrentar certas dificuldades ali, mas ele não se envergonhava daquilo que ele levava, da palavra que ele levava, do Evangelho que ele levava, porque ele sabia que o Evangelho era a transformação da vida de muitas pessoas. Ele sabia que o Evangelho podia transformar a alma, o coração, o entendimento, e fazer com que aquela pessoa que cometia erros, falhas e pecados não o cometesse mais. Paulo sempre se preocupava muito com isso, e a igreja, ele tinha um carinho muito grande pela igreja. E nós sabemos muito bem que hoje em dia não é diferente nas nossas vidas. Muitas pessoas têm orgulho e prazer em poder carregar a Bíblia, andar no meio da rua e dizer: aqui está um servo de Deus que anda com a palavra nas mãos e a palavra no coração. Não só nas mãos, mas no coração. Porque o importante para nós é guardar a palavra, como o salmista falou: eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não possa pecar mais contra o Senhor. E Paulo tinha um prazer muito grande de guardar essa palavra no coração e guardar esse Evangelho. E ele falava a ele mesmo que ele carregava no corpo dele as marcas de Cristo, porque ele sabia que ele ia sofrer e ia padecer pelo Evangelho. Ele sabia que muitas pessoas se levantariam para tentar parar o Evangelho. Não era parar Paulo, mas era parar o Evangelho que Paulo carregava. E nós sabemos que não é diferente em nossas vidas. Muitas pessoas tentam parar aquilo que nós somos chamados para poder fazer. Desanima o nosso caminho, desanima o nosso pensamento, desanima a nossa vida, mas nada pode parar aquilo que Deus começou a fazer a obra. Aleluia! A obra que Deus inicia, ninguém pode parar. Se nós continuarmos firmes na palavra, firmes na promessa, firmes naquilo que Ele planejou para nós, ninguém vai parar a obra que Ele começou nas nossas vidas. Nós acabamos de ouvir o louvor aqui: quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, Ele é fiel para fazer até o fim, e nós vamos chegar lá até o fim, porque Deus é fiel e poderoso para fazer isso nas nossas vidas. O carinho que Paulo tinha por essa igreja de Roma era um carinho tão grande, mas ele percebeu que a igreja ainda enfrentava dificuldades. Muitas pessoas conheciam a Deus, sabiam que Deus podia salvar, que Deus era o libertador de Israel, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para poder salvar aquela nação, mas eles se afastaram do Evangelho, afastaram da verdade e começaram a se contaminar entre si, fazer aquilo que não agradava a Deus. E Paulo fala: eles estão se entregando às paixões infames da vida. E talvez pelo fato de conhecerem a Deus e não quererem simplesmente a palavra, a transformação que muitas das vezes acontece na vida de muitas pessoas, eles querem ouvir o Evangelho que agrada o coração deles, mas quando a palavra confronta, eles querem fugir dela. E não é assim que nós podemos fazer, porque quando a palavra confronta a nossa vida, aí vai haver crescimento, porque Deus não quer deixar a gente na monotonia, Deus não quer deixar a gente da forma que nós somos vindo do pecado. Ele quer transformar a nossa vida e fazer da gente novas pessoas para adorar a Ele em espírito e em verdade. Paulo percebeu a dificuldade que essa igreja tinha, e ele queria ajudar a igreja. Ele começou a aconselhar a igreja, mas ele viu que muitos não queriam ouvir conselho, muitos não queriam ouvir a palavra. E ele falou: pois Deus nos entregou um sentimento perverso para poder fazer aquilo que eles querem fazer. Vai chegar um momento da nossa vida, se nós queremos fazer tudo aquilo que a nossa carne apraz, tudo aquilo que é vontade da nossa carne, tudo aquilo que a nossa carne deseja, todos os prazeres,
Deus vai chegar um momento na nossa vida e falar: poxa, eu estou querendo puxar ele, mas ele não quer. Eu vou ter que entregá-lo aos próprios sentimentos dele, às próprias vontades carnais. E Paulo se preocupou tanto com isso, ele começou a escrever a igreja de Roma: eu tenho muito prazer nisso, eu tenho um carinho por eles, mas eles se entregaram a vida a coisas que não valem a pena. E nós precisamos entender uma coisa muito simples: não entregue a sua vida àquilo que não traz crescimento para ela. Não deixe o seu coração voltado para aquilo que não vai trazer alegria e nem esperança da alegria. A Bíblia fala que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O que é que nos dá esperança? Meditar na palavra de dia e noite, guardá-la no nosso coração e praticá-la, porque só ouvir não é suficiente, mas nós precisamos praticar a palavra e crescer na graça e no conhecimento dela. E não é só ouvir é importante, ouvir alguém pregar é muito importante, mas meditar nessa palavra e conferi-la na sua casa para saber se o pregador está falando a verdade, isso é muito mais importante. Nós precisamos guardar isso na nossa vida e entender que a palavra foi dada a nós, confiada a nós, e nós precisamos entendê-la, conhecê-la e guardá-la no nosso coração, para não pecar contra o Senhor nunca na nossa vida. Nós podemos cometer muitas falhas, nós somos seres humanos, nós viemos o pecado, desde a queda do homem no Adão, de Adão, do homem, pecou contra Deus, falhou contra Deus, desobedeceu a voz de Deus, deixou que o pecado dominasse o seu coração, e o pecado reinou na humanidade, o pecado dominou a humanidade, e nós precisávamos de alguém para nos libertar deste pecado, e nenhum ser humano seria capaz disso. A lei veio, nenhum ser humano foi capaz de cumprir a lei. A lei veio, a lei de Moisés, nenhum ser humano foi capaz de cumprir a lei, e precisávamos de um libertador. E Paulo foi aquele que pregou sobre a liberdade. E nós sabemos que para a liberdade que Cristo nos libertou, e não podemos nos prender ao jugo de escravidão novamente. Não deixe que o pecado escravize a sua família, continue orando por ela. Não deixe que o pecado escravize o seu coração, a sua mente, continue orando e buscando ao Senhor, porque aquilo que nós buscamos em Deus, nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus, e a nossa salvação será garantida. Não deixe jamais desanimar, porque Deus não é imparcial. Aquilo que nós fazemos de bom, nós receberemos o bem que nós fazemos, mas aquilo que nós fazemos de mal, também receberemos o mal. Deus não é imparcial, Ele não vai ser bonzinho só com um, porque fez o mal, vou agradar esse aqui. Não, aquilo que você faz, aquilo que você vai receber. Nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós iremos um dia colher. Então, se for para plantar, faz aquele jardim na sua vida, mas de flores, que possam sair o perfume de Cristo naquelas flores. Monte um jardim na sua casa, no seu coração, porque você é o templo do Espírito Santo. Monte esse jardim no seu coração, para que possa reinar a glória de Deus na sua vida, e o perfume dele, a essência dele, possa estar continuamente na sua vida, e por onde você passar, alguém possa olhar para você: ali vai alguém que tem o cheiro de Cristo. Ali vai alguém que tem a presença do Altíssimo na vida. Ali vai alguém que tem a unção do Espírito Santo no coração. Ali vai alguém que vai transformar a vida de alguém com uma palavra que Deus confiou a ela. Deus não é imparcial, e Ele é justo no que Ele faz. Ele é tão justo, porque Ele não vai condenar aquele que faz o bem e abraçar aquele que faz o mal. A justiça de Deus, nós sabemos que nós não somos justos em muitas coisas. Nós não somos justos, mas aquele que nos chamou é fiel e poderoso e justo para fazer muitas coisas. Aleluia. Deus é justo, Deus age com justiça, Deus age com amor, Deus age com carinho e age com transformação na nossa vida. E ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado pelas obras da lei de Moisés, mas é pela graça de Jesus, é pelo amor de Jesus Cristo. Logo, sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós nos aproximarmos de Deus, nós possamos acreditar e ter fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam e faz a diferença na vida de cada um deles. Paulo tinha esse carinho tão grande com a igreja, e ele relata inclusive um exemplo, que Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé sem as obras da lei, porque foi imputado a Abraão uma ordem. Deus falou: eu quero um sacrifício, mas eu não quero um sacrifício qualquer, eu quero que você traga o seu filho. Uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano, inclusive na vida de uma mãe, é que Deus fala: eu quero o seu filho, você vai dar o seu filho, você não vai entregar. Mas aqui Deus estava dando um exemplo.
Abraão levou o seu filho. Eu, o Deus de Israel, estou mandando meu filho para salvar a humanidade, morrer em lugar de sacrifício, como santo, puro e imaculado, para transformar a vida da humanidade. Deus tem muito carinho por nós. E Paulo usa tantos exemplos na carta aos Romanos. Outro exemplo que ele fala que é os frutos da justificação. E para a gente poder entender o que é justificação, nós precisamos compreender o sentido da palavra. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender muito bem. Uma certa feita, chegaram homens diante de Jesus com uma mulher pegada em ato de adultério. Aquela mulher havia adulterado, e pela lei de Moisés ela tinha que ser o quê? Apedrejada. Chegaram diante de Jesus com aquela mulher, mas Jesus sabia que a lei e os profetas duraram até João Batista. A lei não estava continuando ali, porque Jesus havia chegado para cumprir a lei, aquilo que o ser humano não foi capaz de fazer. Apresentaram aquela mulher diante de Jesus. Jesus olhou para ela e falou: a lei que vocês querem condená-la, ela não vale mais, porque eu cumpri a lei, ela não teria capacidade de cumprir. A lei que ia condená-la à morte, eu estou justificando ela, porque é o meu sangue que vai livrar ela de todo o pecado. Isso é justificação. Deus estava dando a justificativa para aquela pessoa. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, porque sabia que todos aqueles que estavam ali eram pecadores, e não tinha capacidade nenhuma de fazer nada contra aquela mulher. Logo, a justificação de Cristo deu para nós. E aqui Paulo fala que, sendo justificado pela fé, quando nós temos fé em Cristo, Deus nos justifica. E sabe o que nós temos? Paz com Deus. Sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus, e o seu sangue nos livra de todo o mal. Glória a Deus, aleluia. Como pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo, veio um homem santo para perdoar o pecado de toda a humanidade. Quando Deus fala, eu vou enviar o meu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único do gênero, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus enviou o seu filho único para morrer numa cruz, para nos dar a salvação e o privilégio de poder estar aqui hoje à noite. Você não tem ideia do que é estar aqui hoje nessa noite. Você não tem ideia do que é estar adorando ao Senhor nessa noite. É um privilégio. Você não tem ideia de saber que o Espírito Santo, pela misericórdia de Jesus, habita dentro do seu coração. Antes era necessário que templos existissem templos. Jesus rasgou o véu do templo e falou: não, agora o meu templo vai ser o seu coração. O templo do meu Espírito vai ser a sua vida. Vai ser o altar do Senhor, é o seu coração. Então continue firme na presença do Senhor, entendendo que Jesus está com você, e você é a morada do Espírito Santo. Você é onde Jesus habita, e é onde Ele vai continuar fazendo morada até a volta de Jesus. E Paulo começa a falar sobre a graça, a lei. E nós sabemos muito bem que pela lei ninguém podia ser justificado. E Paulo fala que pela graça nós seremos salvos. Aleluia. Por meio da fé. Isso Paulo fala em Gálatas. Eu estou citando o versículo: pela graça sereis salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. E ele acrescenta: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Logo, nós estamos aqui, nós devemos entender, nós estamos aqui pela misericórdia de Jesus, é pela graça dele, é pelo perdão, é pela remissão dos nossos pecados. E se nós estamos aqui, é porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, de todo mal. E agora nós estamos diante da presença do Senhor para poder adorá-lo em espírito e em verdade, e entender que só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Oh, glória a Deus. E Paulo fala que o pecado não terá domínio sobre vocês, sobre nós, pois nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E ele acrescenta aqui: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que foi Jesus na cruz, é a vida eterna. Aleluia. Ou seja,
O salário do pecado pode tentar destruir muita gente, mas você não escolheu o pecado. Você escolheu estar aos pés da cruz. Você escolheu estar aos pés de Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus está te livrando de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidade, porque nós estamos debaixo da graça de Jesus. Glória! Aleluia! Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu a lei, coisa que homens, nós como seres humanos, não temos capacidade nenhuma de cumprir. Jesus cumpriu a lei. E nós sabemos muito bem que nenhum ser humano teria capacidade. Por quê? Porque se nós tropeçássemos em um tio daquela lei, nós seríamos condenados por toda ela. Dessa maneira. E nós somos falhos. Deus olhou para a humanidade e viu que ela não teria condições nenhuma de ser salvo pela lei, pelos mandamentos. Ele falou: preciso mudar o cenário da humanidade. Eu vou enviar a graça salvadora para poder transformar o coração dessa humanidade. Aleluia! É desse jeito. E quem foi a graça? É Jesus. Aleluia! É Jesus de Nazaré. Glória a Deus! E não só morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E está à destra de Deus. Está olhando para nós nessa noite e vendo aqui que existem adoradores que deixaram seus lares, deixaram seus filhos em certas situações, deixaram seus esposos, suas esposas, para estar aqui adorando ao Senhor, intercedendo pela vida da sua família, para que Jesus entre no seu lar, faça a transformação naquele ambiente, para que você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nenhuma alma seria salva pela lei. Glória a Deus! Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Nenhuma alma seria salva pela lei. E aqui onde nós entramos no capítulo que nós acabamos de ler. Paulo escrevendo a Romanos no capítulo 8, ele disse: portanto. A palavra portanto pode se trazer no sentido de por tudo que eu falei. Portanto que eu falei, por tudo que eu falei para vocês. Ou seja, Paulo está falando desde o capítulo 1 até o capítulo 7. Paulo fala para a igreja: portanto, por tudo que eu falei para vocês, agora, nesse momento, nenhuma condenação haverá para vocês. Glória a Deus! Se vocês estiverem em Cristo Jesus. Paulo estava falando no momento de agora. Ele não estava lembrando do passado, porque muitas pessoas vivem do passado. Não deixe isso passado te dominar a sua vida, não deixe o passado dominar a sua mente. Aquilo que passou, Deus lançou no mar do esquecimento. Ele quer trazer a memória que te dá esperança. Ele quer fazer coisas novas na sua vida, na sua família, nos seus filhos, na sua igreja. Ele quer fazer coisas novas. Então deixe o passado para lá. Viva o agora de Jesus na sua vida. Viva o momento agora, porque o futuro Ele já tem preparado para você daqui em diante. Aleluia! Glória a Deus! E ele fala que nenhuma condenação há. Ele não fala a metade das condenações, ele fala nenhuma condenação há. Ou seja, aquilo que te condenava, Cristo aboliu. Aleluia! Aquilo que queria te derrubar, Cristo falou: opa, agora você não vai poder mais apontar o dedo para Ele, porque agora nenhuma condenação há, porque Ele está comigo, diz Cristo Jesus. Agora ninguém vai poder falar para Ele o que Ele era, porque agora o que vale para mim é o que Ele é, a partir do momento que Ele entregou o coração, entregou a vida, e a partir do momento que Ele vai fazer as obras que eu chamei para fazer. E Paulo fala do momento exato. Existe a condição. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condição é estar em quem? Em Cristo Jesus. E nós sabemos qual o poder de Cristo na nossa vida. Nós só estamos aqui porque Cristo nos libertou do pecado e da morte. Aleluia! Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se nós estamos em Cristo, logo aquele passado que condenava a gente não condena mais. Logo aquela pessoa que falava: mas você que ficava nas baladas, você que ficava usando droga, bebendo, ei, agora nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu não estou mais no meu passado, eu estou no agora, e o presente é Ele que vai preparar, e o futuro também.
Ninguém tem poder nenhum para condenar a sua vida a partir do momento que você entregou-la para Jesus. E a partir do momento que você deixa Jesus dominar a sua vida, é Ele que vai fazer a obra. Não queira impedir nada, porque o que Deus faz é perfeito. O que Jesus faz é maravilhoso. A obra que Ele faz ninguém vai corrigir, porque a perfeição é Ele, está nele e tudo é para Ele. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos que por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a honra, a Ele todas as coisas. E Paulo acrescenta ainda: estar em Cristo Jesus. Mas você precisa se esquecer das suas obras da carne. Não andar segundo a carne. Aqui quando fala andar segundo a carne, o que a gente entende a carne? São as vontades carnais, os sentimentos humanos, as emoções humanas, os pecados que afloram na nossa vida. E se nós dermos usão e lugar aos pecados que tentam dominar a nossa mente, a nossa vida, nós iremos cair. Mas se nós estivermos em Cristo, focado a nossa mente em Cristo, e não andar segundo a nossa carne, mas andar segundo os passos de Jesus, andar no caminho de Jesus, andar na salvação de Jesus, nenhuma condenação há para nós. Ninguém vai poder olhar para nós e falar: agora você não pode fazer isso porque você fazia coisas erradas antes. Não, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós precisamos compreender de forma bem objetiva e clara: estar em Jesus, abandonar a carne e lembrar que Ele prometeu para quem? Para nós, o Espírito Santo. Ele falou: eu vou para o Pai e eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou trazer alguém para vocês que vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Eu vou trazer alguém para a vida de vocês que vai olhar para mim, para vocês mesmos, e vai interceder por vocês quando só lágrimas saírem dos olhos, quando só a boca mexer. Assim como Ana estava ajoelhada orando, pedindo um filho, só a boca mexia e lágrimas saíam dos seus olhos. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas o Pai entendia. E às vezes acontece na nossa vida, só lágrimas saem dos nossos olhos, não sai palavra nenhuma, mas o Espírito Santo está intercedendo por você. O Espírito Santo está intercedendo pela sua vida e levando até a Deus aquilo que você não conseguiu falar. Glória a Deus, aleluia. Ele está levando até Deus aquilo que você não teve a capacidade de conseguir falar, porque a dor parecia tamanha. Porque às vezes nós mesmos nos condenamos e nos culpamos pelo passado que nós fazíamos. Nós queremos nos culpar. Nós queremos achar que tudo aquilo que nós fazíamos, não tem perdão mais. Se tudo que nós fazíamos não tem perdão, logo o sacrifício de Jesus não valeria a pena nenhuma. Mas Jesus fez o sacrifício para que tudo que você fizesse, a partir do momento em que você recebesse no seu coração, pudesse transformar o seu futuro, transformar a sua história, transformar a sua vida e fazer diferente a partir do momento que você recebesse no seu coração. E Paulo traz esses ensinamentos para nós e reafirma aquilo que nós precisávamos entender. E reafirma os romanos, falou: vocês fizeram tantas coisas ruins, mas vocês precisam entender que só Jesus que pode tirar toda a condenação do pecado da sua vida. Vocês precisam entender que só pela graça e pela misericórdia de Jesus que nós seremos salvos, não é por obra nossa, não é por mérito. Eu não vou ser salvo porque eu prego, eu não vou ser salvo porque eu canto, mas eu vou ser salvo o dia que eu receber a Cristo no meu coração e entender que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Porque nós achamos que é por mérito nosso, não é por mérito nosso. Eu pregando aqui não me garante a salvação, e eu vou provar isso para vocês. Naquele dia muitos chegarão diante de Jesus, diante de Deus, e falarão: Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus vai falar para ele o seguinte: se aparte de mim, porque eu não te conheço. Porque pregar não me torna conhecido de Jesus, cantar
não me torna conhecido de Jesus, mas cumprir o que Ele mandou fazer, isso me torna conhecido de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Meditar na palavra e guardar no meu coração, praticar a palavra do Senhor, ouvir a palavra, fazer com que essa palavra reine dentro de mim, isso sim me fará trazer a salvação da minha vida e da minha alma. Deus, aleluia. Logo, tudo que nós fazemos, nós precisamos entender que só Jesus pode trazer para as nossas vidas a salvação das nossas almas. Oh, glória. Não existe atalhos. Jesus fala, eu sou o caminho. Aleluia. Não existe atalhos, portas diferentes. Se você quer acessar a porta fácil, o caminho largo, você vai encontrar fácil. Mas Jesus falou isso, que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Se você não entrar pela porta do curral das ovelhas e entrar por fora, você é ladrão e salteador. Mas se você entra pela porta, você entra por Jesus. E entrando por Jesus, você vai entrar, você vai sair e você vai achar pastagem para a sua vida. Glória a Deus. E a passagem que fala aqui é alimentação para a sua alma, alimentação para o seu ser, alimentação para o seu espírito. E é só a palavra de Jesus que pode trazer essa alimentação para as nossas vidas. E não existe outro lugar a não ser a presença do Senhor, que pode nos animar, que pode nos fortalecer e fazer a gente mais do que vencedor por aquele que nos chamou. Glória a Deus. E com essa palavra eu convido a igreja para ficar de pé. A transação que nós passou aqui, convido a igreja para ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. E eu queria fazer cantar um louvor bem rápido aqui, que me fez tocar o coração. Antes da minha esposa louvar, eu já estava meditando nessa palavra e lembrando desse louvor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas irão investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para